Olá meninas, como vocês estão? Tô aqui para deixar um recadinho para vocês. Mais uma palavra, né, do que Deus tem falado comigo. Como sempre eu tiro uma palavra para meditar, algo que Deus me direciona, vai falando comigo, que tem sido meu alimento diário, né, para que a minha vida possa mudar, o meu interior possa mudar. E eu quero deixar aqui e compartilhar com vocês o pensamento que Deus me deu, a direção que Deus me deu, do que Deus falou no meu coração através desta palavra, né? Está lá em Provérbios 21, que fala assim: o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. A vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas a opressão sempre acaba na miséria. Essa palavra que Deus falou comigo me fez refletir, primeiramente, no versículo 2, que fala, né? Todos o caminho dos homens parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. E, e Deus, ele é tão poderoso, assim, que ele realmente, ele toca no nosso coração, né? Ele vai nos instruindo, né, a cada dia. Exemplo, quantas vezes Deus já tocou no teu coração para que você não fale com certas pessoas, para que você não haja dessa maneira, né? Para que você não entre em algum negócio, não mude de trabalho, não mude de casa, né? Sabe aquela voz que fala lá no íntimo do nosso coração, que nos alerta, né? Algumas pessoas chamam isso de sexto sentido, mas é a voz do Espírito Santo. Essa voz que tenta nos guiar, que tenta nos direcionar, que vem como um alerta sobre nossas vidas, né? E por isso que é tão importante todos os planos que a gente tem, a gente colocar nas mãos do Senhor, a gente orar, a gente jejuar, a gente oferecer para Deus os nossos planos, porque Deus, ele vai falar com a gente, ele vai nos direcionar, ele vai nos alertar para mostrar para nós se esse caminho é bom ou se esse caminho não é bom, né? Se essa amizade é boa, se essa decisão que você vai tomar ela é boa ou não, né? E por isso que muitas vezes fazer o que é justo é mais certo e aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Porque Deus, ele não quer sacrifícios de tolo. Ele quer que a gente simplesmente faça o que é certo, né? Às vezes a gente quer fazer coisas grandiosas demais, às vezes a gente quer correr tanto, quer ir em busca de muitas coisas, mas essas coisas muitas vezes Deus não está recebendo com alegria. Essas coisas muitas vezes estão nos desgastando, está nos afastando da nossa família, está nos afastando do propósito do Senhor, né? E isso vai nos cansando, vai nos desgastando e a gente vai ficando cada vez mais distante do verdadeiro plano que Deus tem para nós, né? E outra coisa que Deus fala aqui, a vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. Quando nós estamos muito cheios de si, né, muito cheios de vaidades, buscando coisas muito grandes, a gente fica com o coração orgulhoso, muito cheio das coisas deste mundo, e o nosso olhar passa a ser arrogante. A gente passa a ser arrogante, não somente com Deus, mas com as pessoas à nossa volta. Porque às vezes a gente até tá vendo que aquilo não está sendo bom, mas o nosso orgulho não deixa a gente voltar para trás e tomar outro caminho, né? Os planos bem elaborados levam à fartura, né? Mas o apressado sempre acaba na miséria. Amadas, amados, eu quero deixar aqui essa passagem para que vocês possam meditar, porque muitas vezes nós queremos coisas muito grandes, sonhamos muito grande, não há pecado nisso. Mas a gente precisa elaborar muito bem esse plano. Não coloque os pés pelas mãos. Não coloque o carro na frente dos burros, né? Como diziam os antigos, né? Porque eu falo uma coisa para você, dando testemunho da minha vida. Deus, ele me deu a oportunidade de viver coisas grandes. Mas essas coisas grandes estavam desgastando a minha vida. E por que que Deus permitiu? Porque Deus queria me ensinar. Muitas vezes a gente fala assim, mas foi Deus que permitiu, foi Deus que deixou isso acontecer, né? Mas às vezes Deus permite para nos ensinar que aquilo não vai nos levar para um bom caminho. E Deus, ele é um Deus de coisas simples. Por mais que ele seja ouro, dono do ouro e da prata, você já parou para se perguntar qual é o ouro do Senhor? O que é mais valioso para o Senhor?
Será que são os grandes palácios, as grandes casas, o melhor carro do ano, o melhor iPhone, a melhor roupa de marca? Será que são essas coisas que são os tesouros do Senhor? Será que Deus ele não está nas coisas simples, como na natureza, como o cantar do pássaro, como numa alimentação saudável, quanto numa roupa mais simples, mas você poder andar bem vestida, quanto morar numa casa mais simples, mas a sua renda caber no teu bolso, você poder viver e usufruir daquilo com alegria? Porque o mundo, amados, ele coloca muita ostentação para nós. E muitas vezes buscamos coisas que não é para nós, não é. Eu conheço pessoas com muito dinheiro, mas que não ficam em casa para usufruir do bem que tem, da família que tem. Passam mais dias fora de casa viajando a trabalho do que dentro de casa com a sua esposa, com o seu filho, com a sua filha, né? Esposas que muitas vezes viajam, ficam dias fora de casa. Então eu falo, Deus, ele está se agradando disso? Será que se você vivesse uma vida mais simples, uma vida onde você pudesse estar presente, será que não seria melhor? Eu falo isso, amados, porque Deus ele permitiu que eu fosse viver num lugar de classe média alta e ali ele me ensinou que ele poderia sim, que nós até poderíamos sim viver ali, mas nós pagaríamos um preço muito alto. E muitas vezes ele iria se entristecer com as nossas atitudes de ficar correndo atrás do vento e deixando de lado o que é mais importante, que é a família, né? Porque para manter uma vida de classe média alta exige muito trabalho, muito sacrifício. E tudo para quê? Para fazer bonito aos olhos dos outros, para satisfazer um ego pessoal, mas e a família? Às vezes vale muito mais você viver de forma mais simples, mas você está presente na educação dos seus filhos, você está presente na vida da sua esposa, na vida do seu esposo, no âmbito familiar, com seu pai, com sua mãe, com seu irmão. Poder sentar à mesa, ter tempo de tomar um café da manhã, sentar estressado ou sair mais cedo para trabalhar. Poder sentar numa mesa para jantar com a tua família, conversar, coisas aleatórias. A sua cabeça não estar muito cheia. Amadas, essa é uma parte da minha vida que Deus transformou. Nós saímos de um bairro de classe média alta e voltamos para a casa que Deus nos deu, a condição de ter, porque estamos quase terminando de pagar, essa casa estava alugada e agora nós tomamos essa casa de volta para poder ter uma vida mais simples, mas uma vida que agrada aos olhos do Senhor, porque hoje nós conseguimos ter uma qualidade de vida onde a gente pode se sentar à mesa, onde a gente pode ter conversas aleatórias, onde a gente pode trabalhar menos para poder ter mais tempo com a família. E é isso que Deus muitas vezes espera de nós. Deus não quer grandes coisas, Deus quer que a gente faça as coisas certas. Os planos bem elaborados levam à fartura, levam a uma vida próspera, mas o apressado sempre acaba na miséria. Por quê? Amadas, Deus permite tudo isso para nos ensinar, né? Então eu espero que esta palavra fale ao seu coração. Essa é outra parte da minha vida que Deus tem transformado, mudado a minha mente, né? Se você acompanhar os vídeos anteriores, você vai ver que eu tenho falado muito sobre isso, sobre os verdadeiros valores da vida. E Deus continua falando sobre isso no meu coração. Hoje, amadas, hoje as igrejas estão cobrando tanto da gente, tanto fazer, mas às vezes Deus ele só quer um cafezinho simples nosso. Né? E a gente vai lá e trabalha, elabora uma mesa posta, cheia de coisa, mas Deus, ele quer um simples cafezinho. E às vezes aquele cafezinho você deixou passar do ponto, já deixou esfriar, e aí Deus fala, minha filha, para que tudo isso? Eu só lhe pedi um café. E olha aqui o café como está, frio, sem açúcar. Pense nisso, amadas. O que Deus tem verdadeiramente lhe pedindo? O que ele tem alertado no teu coração, tem pesado no teu coração para você fazer? Às vezes você precisa se afastar de algumas amizades que tá roubando o teu tempo. Às vezes é a internet, as redes sociais que tá roubando o teu tempo. Às vezes é um trabalho extra que tá roubando o teu tempo. Às vezes são pensamentos ruins que tá roubando o teu tempo, noites de sono. Às vezes você precisa confessar pro seu companheiro, pra sua companheira, olha, eu estou cansada disso, vamos mudar os nossos planos, vamos rever os nossos conceitos. Às vezes você precisa abrir mão de alguma coisa que Deus está te pedindo e você não tem coragem de fazer. Não deixe que nada roube aquilo que é mais valioso para o Senhor e para a sua vida, que é tempo de qualidade, para que você possa verdadeiramente viver os planos do Senhor na sua vida. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você e eu espero que esta palavra venha falar no teu coração. Em nome de Jesus.